A noite europeia sufocava numa névoa densa. O vento norte uivava através das florestas de pinheiros da Polônia como o grito dos fantasmas da guerra. Na base da linha da frente, a luz dos holofotes varria o solo coberto por um gelo frio. Os pilotos polacos trocavam de turno. O rugido dos motores F-16 fazia tremer a pista, sinalizando uma noite aparentemente pacífica. Mas apenas alguns minutos depois, aquele céu transformou-se num mar de fogo. Do leste, caça Su-50 e 7 russos avançaram como sombras da morte. Escondiam-se na noite invisíveis aos radares, deixando apenas manchas de interferência. 6 caças voavam em formação de ponta de lança, carregando bombas guiadas e mísseis de cruzeiro, apontando diretamente ao coração da base polaca, onde o esquadrão da NATO estava estacionado. Sem sirene, sem aviso, apenas um silêncio mortal antes que o céu explodisse. Um jovem oficial mal teve tempo de relatar um sinal estranho quando um clarão rasgou a noite. Os mísseis de cruzeiro disparados avançaram como relâmpagos vermelhos. A primeira explosão arremessou o depósito de combustível pelos ares. Uma bola de fogo gigante ergueu-se, engolindo uma série de veículos de reabastecimento. A segunda explosão devorou o hangar. 4 F-16 transformaram-se em cinzas antes mesmo de poderem descolar. As bombas perfurantes cravaram-se diretamente no bunker de comando, transformando o betão sólido em escombros incandescentes. As sirenes de alarme uivaram, soldados corriam em pânico, alguns procuravam abrigos, outros tentavam subir para os aviões no meio da pista, agora destruída por crateras de bombas profundas. O fogo erguia-se a dezenas de metros, refletindo-se nas nuvens, fazendo com que os habitantes de cidades a dezenas de quilômetros de distância vissem o céu vermelho. Os Su-57 mergulharam, lançando uma salva de mísseis ar-terra. Alvo após alvo explodia. O paiol de munições transformou-se numa coluna de fogo. As explosões sucediam-se como uma cadeia de trovões. Toda a base tremeu violentamente. Veículos blindados foram atirados ao ar como brinquedos. A defesa aérea polaca contra-atacou desesperadamente. Alguns mísseis SAM subiram, mas apagaram-se quando os radares foram suprimidos eletronicamente. Explosões, gritos e sirenes fundiram-se numa sinfonia de caos. Um grupo de soldados arriscou a vida, virando a artilharia antiaérea para o céu. Mas as rajadas apenas rasgaram a noite em vão. Lá no alto, os Su-57 circulavam com precisão, mergulhando como facas a rasgar o céu. Cada ataque era calculado friamente. A torre de controle desabou. O centro de comunicações foi arrasado. Os aviões restantes transformaram-se em carcaças de ferro carbonizado. A base outrora, o orgulho da linha de defesa da NATO na Europa de Leste, era agora apenas um mar de fogo. Os aldeões saíram em pânico, olhando para o céu vermelho de medo. Ninguém conseguia acreditar que uma fortaleza considerada impenetrável tivesse sido destruída num piscar de olhos. Telefones e redes sociais explodiram com mensagens urgentes. A guerra começou realmente. No comando da NATO na Europa, os alarmes tocavam incessantemente. Generais empalideciam ao olhar para os ecrãs que exibiam imagens de satélite. A base polaca ardia como uma tocha no meio da noite. Um oficial gaguejou Su-57. Eles perfuraram toda a rede de defesa. Ordens urgentes foram emitidas ativando as restantes bases. Esquadrões de combate preparavam-se para descolar, mas todos compreendiam que o ataque preventivo fora um sucesso. A NATO acabara de sofrer o maior choque desde a Guerra Fria. O esquadrão Su-57 retirou-se ordenadamente, desaparecendo na noite, como se nunca tivesse existido, deixando apenas o rastro pálido dos motores e colunas gigantes de fumo negro a subir do solo. A base polaca, outrora um símbolo, restava agora apenas em cinzas e silêncio mortal. Todo o ataque durou menos de 20 minutos, mas foi suficiente para abalar todo o tabuleiro estratégico europeu. Na mente dos generais da NATO, a única pergunta ecoava como um sino do destino: seria isto um aviso ou o tiro de partida para uma guerra total? Na sala de comando em Bruxelas, o ar estava denso como fumo. O grande ecrã mostrava a base polaca a arder furiosamente. O orgulho da linha de defesa oriental tinha se dissolvido num mar de chamas. O som dos alarmes ecoava pelos corredores como metal a bater num pesadelo, misturado com o passo acelerado de dezenas de oficiais a correrem no caos.
Um general americano levantou-se e bateu com força na mesa, a voz cortante como uma lâmina no silêncio. Fomos atacados bem no coração da NATO. A sala ficou em silêncio por um momento e depois explodiu como um barril de pólvora. Vozes de discussão ecoaram. Um lado gritava por um contra-ataque imediato com força aérea total. O outro tentava manter a calma, apelando à contenção para evitar um desastre nuclear. Os rostos estavam tensos, olhos vermelhos, respiração ofegante. Ao mesmo tempo, em Varsóvia, o governo polaco reunia-se de emergência. O relatório inicial deixou todo o gabinete petrificado. Mais de metade dos aviões destruídos, depósitos de combustível e munições, explodiram, centenas de soldados mortos ou feridos. O primeiro-ministro, com a voz trêmula no noticiário, disse devagar cada palavra: "Estamos em estado de guerra." Aquela frase caiu como um raio, fazendo milhões de europeus estremecer. As redes sociais explodiram. Vídeos dos habitantes locais espalharam-se à velocidade da luz. Bolas de fogo gigantes a subir aos céus. Berlim, Paris, Londres ecoavam com sirenes de alarme. As pessoas corriam para os supermercados, filas intermináveis formavam-se. O fantasma da Guerra Fria ressurgia. As estações de metro abriram como abrigos. Crianças agarravam as mãos dos pais com olhares de pânico. Em Washington, a Casa Branca iluminava-se no meio da noite. O Conselho de Segurança Nacional reunia-se de urgência. O presidente do ZEUA ouvia o relatório em silêncio. Entretanto, o esquadrão russo Su-57 Joliá tinha regressado ao espaço aéreo seguro. Os pilotos reportaram missão cumprida à base inimiga totalmente neutralizada. Em Moscovo, as luzes na sala de reuniões dos generais iluminavam um mapa tático vermelho vivo. Um general assentiu levemente com voz grave. Eles receberam a mensagem. Agora, vamos ver como respondem. Essa será a verdadeira batalha. A televisão russa transmitiu imediatamente um boletim especial, repetindo as imagens da explosão na Polônia com uma narração gélida. Qualquer ameaça à Rússia será esmagada num piscar de olhos. Nas ruas, as pessoas celebravam, mas no fundo, o medo escondia-se nos seus olhares. A guerra total estava iminente. Em Bruxelas, a NATO elevou o nível de alerta para o DEFCON mais alto desde a crise dos mísseis de Cuba. Os sistemas de defesa no Báltico, Romênia e Alemanha entraram simultaneamente em estado de prontidão de combate. Esquadrões Typhoon e Rafale descolavam continuamente circulando nos céus da Europa. O som dos motores gania como bestas predadoras. Submarinos nucleares franceses e britânicos deixaram os portos em direção ao Mar Profundo. Toda a Europa apertou o cerco defensivo, mas todos compreendiam que aquilo era apenas um esforço para estancar o sangue após o golpe fulminante de Moscovo. Nos corredores das Nações Unidas, as delegações gritavam e discutiam. Os ecos ressoavam pelo edifício. Um lado exigia a condenação da Rússia, o outro pedia uma investigação independente. Mas quando as imagens de satélite foram divulgadas, todas as dúvidas se dissiparam, restando apenas uma pergunta arrepiante: como reagir sem empurrar o mundo para o apocalipse nuclear? Na noite densa de fumo de pólvora, a base polaca ainda ardia. Bombeiros lançavam água em desespero, médicos arrastavam pessoas dos escombros. Gemidos misturavam-se com o estalar do fogo. Um jovem soldado sussurrou: "Nunca pensamos que esta noite chegaria tão depressa." Agora, a NATO estava numa encruzilhada do destino, ou contra-atacar para manter a honra, ou recuar para salvar o mundo. Mas independentemente da escolha, o golpe do Su-57 Joliá tinha ficado gravado na história. Enquanto a base polaca ainda ardia em brasa, o céu da Europa ecoou novamente com o som de jatos. Taifuns britânicos, Rafales franceses e Fedesaces holandeses descolaram simultaneamente sob o luar frio. A ordem foi transmitida. A todo o custo, devemos recuperar o céu. A NATO não podia permitir que o medo dominasse. Em Bruxelas, o mapa eletrônico brilhava. Ícones de aviões piscavam incessantemente. Os comandantes davam ordens rápidas: ativar a base da Romênia, enviar o esquadrão de reserva para o Báltico, radares de toda a região na potência máxima. No meio da escuridão do Mar Báltico, o contratorpedeiro Aegis do ZEUA ligou o radar Spion. Ondas azuis frias cortaram a névoa. Um jovem oficial gritou: "Sinal estranho detetado vindo de Kaliningrado."
Em poucos minutos, mísseis Tomahawk deixaram os lançadores com as caudas de fogo vermelho a rasgar o céu noturno em direção ao território russo, como flechas de aço vingadoras. Foi o primeiro contra-ataque direto. Na Polônia, onde tudo fora enterrado no mar de fogo, baterias Patriot foram erguidas ao longo das autoestradas. Soldados com olheiras profundas, mãos a tremer, mas segurando firmemente os controlos. No ecrã do radar, pontos luminosos vindos do leste aproximavam-se. O comandante rugiu. Preparar para interceptar. Mísseis de defesa foram lançados para o céu, deixando rastros de fumo branco entrelaçados. O céu transformou-se num labirinto de fogo e aço. Explosões em cadeia iluminaram o horizonte. Moscovo declarou imediatamente que qualquer ataque ao território russo seria considerado o início de uma guerra total. O Ocidente transmitiu notícias urgentes, letras vermelhas, a correr no ecrã. A NATO contra-ataca. O mundo susteve a respiração. Num bunker na Polônia, os pilotos sobreviventes do primeiro ataque preparavam-se para descolar. Os F-16 foram arrastados para pistas improvisadas. O vento soprava poeira. Um piloto veterano apertou as luvas, sussurrando: "Temos de mostrar-lhes que não nos rendemos." O motor rugiu, línguas de fogo alongaram-se quando a equipa se lançou na noite, levando uma esperança frágil por entre o fumo e o fogo. Nos céus da Europa de Leste, os Su-57 russos regressaram. Desta vez não se esconderam, avançaram como uma alcateia de lobos prateados fixando os alvos. Os radares dos F-16 gritavam, os pilotos ofegavam, corações a bater descontroladamente. Mísseis Arar iluminaram-se, traçando linhas de fogo no céu. Bolas de fogo explodiam e caíam como chuva de meteoros. Do outro lado do oceano, Washington emitiu uma ordem urgente. O esquadrão B-2 Spirit descolou. Os gigantescos bombardeiros furtivos deslizaram para fora dos hangares, carregando cargas mortais em direção à Europa. Quando os B-2 deixaram o solo, o mundo inteiro compreendeu que esta reação já não tinha limites. Era o início de uma guerra em grande escala. A Europa mergulhou no caos. Em Varsóvia, os alarmes soavam sem parar. As pessoas amontoavam-se nas estações de metro, lágrimas e orações misturavam-se com o fumo. Berlim abriu as igrejas durante toda a noite, sinos tocavam a pedir paz. Nas redes sociais, o céu vermelho espalhava-se como uma tempestade violenta. A hashtag Warsaw on Fire inundava tudo. O mundo inteiro assistia como uma plateia a ver uma tragédia gigante desenrolar-se na realidade. Na sala de reuniões da NATO, ninguém falava mais em paz. Murros na mesa, gritos de ordem. Um lado exigia atacar diretamente a base do Su-57. O outro alertava para um contra-ataque nuclear. Mas lá fora a realidade já ultrapassara as discussões. Sangue e fogo devoravam o céu da Europa de Leste. Às 3 da manhã, uma base de radar na Lituânia ficou subitamente às escuras. Os ecrãs desapareceram. O sinal cortou. Um oficial gritou: "Estamos sob ataque eletrônico, não conseguimos reagir." Pontos de luz irromperam no horizonte, seguidos por uma cadeia de explosões violentas. A Rússia não recuou. Eles responderam. A pergunta ecoou pela sala de reuniões da NATO, numa voz trêmula: "Ainda controlamos a situação ou já ultrapassamos o limiar da guerra total?" O céu da Europa de Leste brilhava com centenas de rolos de fogo em combate. A noite já não era noite, tornara-se uma cortina gigante pintada com rastros de mísseis vermelhos e fumo negro espesso. Todos os olhos do mundo estavam voltados para aquele lugar onde a NATO e a Rússia se enfrentavam oficialmente, sem mais insinuações, sem mais dissuasão. Na Polônia, comboios de tanques Leopard e Abrams rugiam nas autoestradas, as lagartas de aço esmagavam o asfalto. Atrás deles, filas intermináveis de caminhões de munições e combustível. Helicópteros Apache varriam o fumo com holofotes ressoando como monstros. Aeródromos de campanha surgiam em campos abertos, caças descolavam continuamente, mas a Rússia não deixava o adversário respirar. De Kaliningrado, mísseis Iskander deixaram as plataformas de lançamento, a luz vermelha rasgou a noite como lâminas de aço gigantes. Avançaram à velocidade do relâmpago, visando diretamente as linhas logísticas da NATO. Um comboio de abastecimento foi atingido. A explosão estremeceu o solo, colunas de fogo e fumo subiram dezenas de metros, transformando o céu noturno num mar de luz vermelha. Imagens em direto na televisão fizeram a Europa tremer. A logística da NATO
estava a ser despedaçada, depósito a depósito, rota a rota, desintegrando-se em explosões. Em Vilnius, Letônia, sirenes uivavam sem parar. As pessoas amontoavam-se em bunkers subterrâneos, rostos sem uma gota de sangue. Telefones vibravam continuamente com notícias urgentes. A pequena capital transformou-se numa linha da frente. A Estônia estava em desordem. Radares às escuras, ecrãs paralisados pelo ataque de guerra eletrônica russa. Oficiais de defesa aérea batiam nos painéis de controlo, em vão nos seus olhos, restava apenas a escuridão do pesadelo de quem defende. No comando da NATO, generais americanos cravaram as mãos no mapa, onde uma série de ícones vermelhos cercavam a Polônia e gritaram: "Eles estão a montar um cerco de fogo. Se não o quebrarmos agora, a Europa de Leste entrará em colapso." A reunião estava inflamada. Opções eram atiradas para a mesa: bombardear Kaliningrado, destruir os lançadores, Iskander enviar forças especiais, mas cada escolha era uma faca de dois gumes que poderia empurrar o mundo para além do controlo. A Rússia não parou. Os Su-57 continuaram a deslizar pela noite como fantasmas prateados, atacando diretamente radares e depósitos de munições da NATO e desaparecendo antes que alguém pudesse reagir. Um oficial polaco rangeu os dentes com amargura. "Estamos a atacar sombras e eles acertam em cada ponto de luz." Washington endureceu a ordem de contra-ataque. O esquadrão B-2 Spirit atravessou o Atlântico. Os corpos gigantes e furtivos dos aviões moviam-se silenciosamente como pássaros noturnos, carregando bombas perfurantes GBU-57 em direção à zona de comando russa, perto de Kaliningrado. O céu agitou-se. A aparição dos B-2 era o sinal de que a NATO escolhera o caminho do confronto direto. Toda a Europa mergulhou no pânico. Berlim estava iluminada, mas os supermercados vazios. Paris e Roma tremiam. Madrid estava atônita. As televisões emitiam avisos contínuos a pedir à população que se abrigasse. O metro de Varsóvia transformou-se numa cidade subterrânea. Por trás das palavras de aço, lançadores móveis deixavam silenciosamente as bases, rastejando pelas florestas de neve branca e desaparecendo da vista dos satélites. Especialistas internacionais estavam horrorizados, chamando a isto o cerco de fogo, um teste de vontade entre os dois blocos. Se a NATO recuasse, a Rússia dominaria a Europa de Leste pela força, mas se a NATO atacasse demasiado fundo, o vento nuclear espalhar-se-ia incontrolavelmente. Na zona rural da Polônia, perto da fronteira, aldeões olhavam para o céu brilhante como um amanhecer de sangue. Um velho com voz trêmula sussurrou: "A Europa nunca esteve tão perto de uma guerra total." Moscovo ainda estava iluminada. As ruas centrais estavam assustadoramente calmas. Por trás da falsa agitação, ouvia-se o som das lagartas dos veículos blindados a rolar lentamente pelas avenidas. No Kremlin, as luzes não se apagavam. Todos os olhos estavam voltados para a Torre Vermelha, onde o destino da Europa estava a ser decidido. Generais russos estavam de pé à volta do mapa, relatando cada direção da batalha. O cerco de fogo tinha se fechado. A base polaca paralisada, a logística da NATO desintegrada. Um velho general disse com voz grave: "Eles vão contra-atacar com certeza. A questão é como." A frase caiu pesadamente na sala silenciosa, como um sino fúnebre. Logo depois, a televisão nacional russa transmitiu um boletim especial. Imagens do Su-57 a regressar na luz da vitória, intercaladas com cenas de Iskander a deixar a base rastros de fogo, a rasgar o céu noturno. O apresentador leu friamente: "Todos os inimigos que atravessarem a fronteira serão destruídos num piscar de olhos." O texto corria na parte inferior do ecrã: "A pátria está pronta para todas as situações, incluindo a nuclear." A Praça Vermelha ecoou com vivas bandeiras. Agitavam-se, mas nos olhos ainda pairava o medo. Mães puxavam os filhos à pressa, sussurrando: "Se a guerra nuclear rebentar, ninguém encontrará abrigo." A excitação e o medo misturavam-se num quadro sufocante de um império que acabara de cruzar uma linha sem retorno. Enquanto isso, em Bruxelas, o comando da NATO analisava tremulamente cada palavra de aviso de Moscovo. Um especialista militar enfatizou: Moscovo acabou de insinuar publicamente o uso de armas nucleares táticas. Esse é o nível de escalada mais perigoso. Pela primeira vez desde a Guerra Fria,
a NATO elevou imediatamente o estado de defesa nuclear. Os silos de ogivas dos EUA na Alemanha, Holanda e Itália foram isolados e a segurança reforçada. A notícia correu o mundo, fazendo os mercados financeiros oscilar, as bolsas de valores despencaram, a moeda caiu, o ouro e o petróleo dispararam. Em Nova York e Londres, Tóquio, as pessoas corriam para comprar bens essenciais. Uma atmosfera de pânico cobria tudo, como se o relógio do juízo final tivesse avançado mais um passo. Durante a noite, satélites de reconhecimento da NATO detetaram um comboio de lançadores móveis a deixar uma base russa no Ártico e a desaparecer na Floresta Nevada. Os sistemas de alerta entraram em confusão. Um oficial da NATO murmurou: "Eles estão a jogar às escondidas." Se esta for uma movimentação real de armas nucleares táticas, então toda a Europa de Leste já está na mira. Na Polônia, bombeiros ainda lutavam contra o fogo latente na base atacada. Pequenas explosões ainda ecoavam dos paióis, fumo pairava no céu avermelhado. Um jovem soldado com o rosto manchado de fuligem olhou para o horizonte em chamas e exclamou com voz trêmula: "Se Moscovo se atrever a fazer isso, será que a NATO chegará a tempo de nos salvar?" Esta noite, Moscovo não enviou apenas um aviso, gravou no mapa uma linha de sangue: ou a NATO recua, ou prepara-se para enfrentar o poder da destruição. No céu, auroras dançavam, luzes verdes e roxas manchadas, como um presságio do inferno. A Europa susteve a respiração, o mundo susteve a respiração. Na sala de comando da NATO, a pergunta obsediante ecoou: se eles realmente dispararem uma ogiva nuclear tática, teremos coragem de premir o gatilho para responder. O céu da Europa nunca esteve tão pesado. As bases de defesa da Polônia e a Alemanha operavam na capacidade máxima. Radares giravam, luzes verdes nos ecrãs piscavam como o batimento cardíaco de todo o continente. De madrugada apareceu um sinal estranho. Um objeto voador a uma velocidade terrível, trajetória curva em direção ao Mar do Norte. O oficial de serviço gritou: "Pode ser um lançamento de teste da Rússia." Sirenes uivaram, abrindo uma longa e exaustiva noite em branco. Em Varsóvia, a população, ainda sem recuperar do choque do Su-57, recebeu ordem de evacuação. O metro estava a abarrotar. O choro das crianças misturava-se com o toque dos telemóveis e os altifalantes de aviso. Um velho sentou-se nas escadas e sussurrou: "É o renascimento da Guerra Fria." O céu sobre o Mar do Norte iluminou-se com um clarão. O objeto voador explodiu a dezenas de quilômetros de altitude. Os especialistas da NATO suspiraram de alívio. Era apenas um míssil de teste sem ogiva. Mas o alívio durou pouco. De Moscovo, o porta-voz do Ministério da Defesa declarou: "Isto é um lembrete de que podemos cobrir qualquer capital da Europa com uma sombra nuclear." A notícia espalhou-se como um raio, semeando o medo pelo planeta. Paris explodiu em protestos, milhares saíram às ruas exigindo o fim da tensão. Berlim em pânico, supermercados varridos. Londres, abalada por reuniões de emergência onde consultores de defesa exclamaram: "Estamos encostados à parede." Nos bunkers da NATO, pilotos de F-35 e Eurofighter Typhoon aguardavam ordens com rostos frios como gelo. Muitos escreveram cartas à mão e meteram-nas nos bolsos. Sabiam que se a ordem de lançamento fosse dada, o céu da Europa transformar-se ia num campo de testes nucleares. A Rússia não parou. Imagens de satélite mostravam uma série de lançadores móveis a deixar os armazéns militares nos Urais, desaparecendo na floresta de neve. Um especialista comentou: "São fantasmas nucleares. Não sabemos onde estão. Não sabemos quando virão." A guerra psicológica atingiu o auge. Em Bruxelas, o ar era denso como fumo de pólvora. Os líderes debatiam acaloradamente. Um lado queria demonstrar força enviando submarinos nucleares para perto do Ártico. O outro alertava que um pequeno erro poderia ativar o botão vermelho. Na sala enevoada, cada palavra pesava como uma bomba. Naquela noite, os europeus olharam para as auroras verdes e roxas a dançar, mas na beleza magnífica viam apenas a silhueta de mísseis e do apocalipse. Um jornalista francês escreveu: "Nunca a beleza trouxe um medo tão grande." Na base polaca, o jovem soldado olhou para o céu e sussurrou: "Se esse dia chegar mesmo, será que ainda veremos o amanhecer?" A frase dissolveu-se no vento frio, como uma profecia para um continente à beira da extinção. O fantasma nuclear já não era um conceito vago, pairava sobre a Europa
como uma espada pronta a cair a qualquer momento. A noite cobriu o continente, mas nenhuma cidade dormia verdadeiramente. As luzes de neon em Paris, Berlim e Varsóvia brilhavam intensamente, não com o ritmo da vida, mas com o brilho frio do aviso. As estações de metro transformaram-se em abrigos. As praças estavam silenciosas. A música das ruas calou-se, restando apenas o rugido dos veículos militares a rasgar a noite. Um repórter sussurrou durante uma transmissão em direto da Alexanderplatz: "Esta noite a Europa já não é normal." Nos centros de comando da NATO, o ar era denso, os ecrãs cheios de pontos vermelhos, sinais de radar densos como chuva. Generais da NATO trocavam informações continuamente, olhos colados aos mapas digitais. Sabiam que bastava um rastro vermelho tornar-se uma trajetória real para que todo o continente ardesse. Em Moscou, a televisão nacional repetia cenas de mísseis a deixar as plataformas intercaladas com música épica. O povo sentia orgulho e medo. Um velho sentado em frente à TV tremia a segurar a chávena de chá. "Dizem que a vitória é certa, mas o meu coração só sente tremores." Washington estava iluminada. Na Casa Branca, conselheiros de segurança apresentavam o pior cenário. O presidente dos EUA assentiu o rosto tenso e frio. O Pentágono ordenou o envio de mais B-52 para a Europa, prontos para qualquer situação. Entretanto, civis viviam num medo invisível. Na Polônia, famílias amontoavam-se em caves, crianças adormeciam nos braços dos pais. Na Alemanha, supermercados ardiam no caos da acumulação. No céu, auroras dançavam. Mas aquela luz era abafada por foguetes luminosos e pelo grito dos motores. O esquadrão Su-57 continuava a patrulhar o Báltico. Um historiador em Londres escreveu: "A Europa já passou por muitas noites escuras, mas nunca o medo nuclear esteve tão perto. Desta vez, a escuridão não cobre apenas as cidades." No meio da tensão, a NATO recebeu um novo aviso. Sinais eletrônicos anormais vindos de Kaliningrado, possivelmente a preparar o lançamento de mísseis. As pessoas olhavam para o céu e não viam estrelas, apenas a obsessão dos fantasmas nucleares pairando sobre o Mar Báltico e o Atlântico Norte. A superfície da água parecia calma, mas nas profundezas travava-se um confronto sufocante. Monstros de aço, submarinos nucleares, moviam-se silenciosamente. O sonar ecoava a cada batida como o coração de um mundo prestes a explodir. Um sinal estranho surgiu do fundo do mar, num submarino americano da classe Ohio. O operador de sonar aguçou os ouvidos. O som era grave como um rugido distante. "Há um objeto a aproximar-se", sussurrou ele. O comandante ordenou imediatamente combate. Luzes vermelhas acenderam-se, o compartimento mergulhou na luz de emergência. A centenas de milhas náuticas dali, um submarino russo da classe Borei também captou o sinal. O jovem oficial murmurou: "Eles sabem que estamos aqui." O comandante assentiu levemente, olhar gélido. Esta noite o mar não dormia. A NATO enviou mais contratorpedeiros para varrer as águas, helicópteros anti-submarino lançavam boias de sonar para rastrear cada eco. O Mar do Norte transformou-se num tabuleiro gigante, onde cada passo poderia desencadear uma guerra nuclear. No centro estratégico de Bruxelas, o ecrã de simulação mostrava dezenas de submarinos russos e americanos a vigiarem-se em silêncio. Um especialista suspirou: "Basta um torpedo perdido e o mundo inteiro desmorona." A televisão russa anunciou que os seus submarinos se aproximavam das águas territoriais europeias como um feito heróico. Imagens de submarinos a mergulhar fundo, intercaladas com a voz do comentador a ressoar: "Ninguém pode escapar." O povo aplaudia, mas o medo escondia-se nos seus olhos. Em Londres, o parlamento discutia ferozmente sobre permitir que submarinos Trident disparassem munições falsas como aviso. Um lado temia que tal ação levasse a Rússia a interpretar erroneamente como um ataque real, arrastando o apocalipse. Nessa noite no Mar Báltico, pescadores testemunharam uma explosão subaquática. Uma coluna de água gigante subiu dezenas de metros, um clarão brilhou. A NATO emitiu alerta máximo, horas depois confirmou-se que era apenas um torpedo de teste sem ogiva nuclear. Mas o medo espalhou-se como fumo de pólvora, cobrindo uma Europa a tremer na fronteira entre a vida e a destruição. Num abrigo em Varsóvia, um jovem segurava o telemóvel a tremer, a seguir as notícias em direto. A luz azul refletia no seu rosto pálido, a voz tremia.
Estamos a viver à beira do abismo. Em Berlim, os cafés habitualmente barulhentos estavam imersos em silêncio. Não se falava do dia a dia, apenas se sussurrava sobre os sons vindos do fundo do mar. Especialistas militares afirmavam que a guerra já ultrapassara o céu e a terra, alastrando agora ao fundo do oceano. O rugido das profundezas não era mecânico, era um aviso para toda a humanidade. Então o radar subaquático captou um sinal forte, um objeto gigante a mover-se com uma trajetória anormal. Toda a estação de controlo susteve a respiração. Seria um torpedo nuclear ou apenas uma baleia perdida? Ninguém sabia, mas a ansiedade cobria todo o continente. O céu do norte da Europa naquela noite não estava em paz, o vento frio do Mar Báltico soprava forte. O que fazia as pessoas tremer não era o frio, mas o som das sirenes a rasgar o espaço. Às 3 da manhã, os sistemas de alerta precoce da Noruega e da Polônia emitiram sinais simultaneamente. Múltiplos objetos a velocidade extrema dirigiam-se ao espaço aéreo europeu. No bunker de comando em Oslo, o ecrã de radar mostrava riscos laranja-avermelhados a cruzar a atmosfera. O oficial de serviço gritou: "Mísseis de cruzeiro de Kaliningrado, preparar interseção." A ordem espalhou-se como uma tempestade. As bases de defesa ativaram simultaneamente os Patriot, lançando raios de fogo branco a rasgar o céu noturno. Explosões ressoaram, clarões iluminaram a floresta nevada. O toque dos alarmes batia no coração das pessoas. A população amontoava-se nos bunkers. Crianças gritavam. Adultos abraçavam-se a correr para as caves antigas da Guerra Fria em Estocolmo. O céu iluminou-se de vermelho vivo, como num festival do fim do mundo. Milhares faziam transmissões em direto, vídeos do fogo a cobrir o céu, espalhavam-se como uma tempestade nas redes sociais. No bunker de comando em Bruxelas, generais da NATO colavam os olhos aos mapas. A voz do relatório era fria, como gelo. 20 metromísseis lançados de Kaliningrado. Sistemas de interseção abateram 15, restam 5 a aproximar-se do norte da Europa. O ar estava denso, cada respiração pesada como aço. Um único erro custaria milhares de vidas. Em Moscovo, a televisão nacional transmitiu um breve boletim. Isto é apenas um aviso. Mas o mundo compreendia um míssil real, mesmo chamado de aviso, era um passo para lá da linha vermelha. Ninguém tinha certeza se este aviso pararia ou se era o prelúdio de uma guerra total. No ar, pilotos de F-35 noruegueses receberam ordem de descolar, mergulhando no céu em chamas. O radar piscou. No ecrã surgiu a sombra de um Su-57 russo a circular como um fantasma. O combate aéreo explodiu num instante, mísseis ar a ar brilharam, explosões ecoaram no Mar Báltico. Um caça atingido transformou-se numa bola de fogo e caiu nas águas gélidas. O céu noturno tingiu-se de sangue. Helsínquia tremeu, ondas de choque fizeram vibrar as janelas. As pessoas olhavam para o horizonte vermelho. Sirenes uivavam por toda a cidade. Todos desceram para os túneis do metro. Ninguém sabia se era uma noite de tempestade de fogo ou o início do fim. Um homem de meia idade disse a tremer a um repórter: "Estamos a segundos do desastre." Os sistemas de defesa europeus continuavam a uivar. Patriot, SAM, Aegis disparavam sucessivamente. O céu do norte da Europa transformou-se num labirinto de fumo e aço. Cada clarão acendia-se e apagava-se, deixando o cheiro a queimado de pólvora e fuligem. Cada luz era um lembrete cruel de que a paz podia ser rasgada num instante. Em Washington, o Pentágono reuniu-se de urgência. O presidente do ZUA olhou para a sala, pesada voz grave: "Se a Rússia lançar mais, seremos forçados a responder." A frase curta carregava o peso do mundo. Um erro de decisão poderia transformar a Europa num campo de testes nucleares. Enquanto isso, em Moscovo, o Kremlin continuava iluminado, transmitindo uma mensagem fria como aço. Qualquer provocação será respondida com 10 vezes mais força. E nessa noite, o fantasma nuclear levantou-se verdadeiramente, cobrindo todo o céu europeu. Podemos atacar mais fundo se a NATO não parar. O aviso soou como um fósforo num barril de pólvora a ferver. Naquela noite, o norte da Europa transformou-se num campo de batalha iluminado. Rastos de fogo cortavam o céu, como se rasgassem a frágil cortina de paz que cobria o continente. No solo, famílias sustinham a respiração, cidades tremiam. O mundo inteiro assistia através dos ecrãs, corações a bater depressa perante o cenário.
Um pequeno erro seria suficiente para desencadear uma guerra nuclear. O amanhecer no Mar Báltico não trouxe a luz da esperança, mas tingiu todo o horizonte de vermelho com o fumo da guerra. Do porto de Gdynia, na Polônia, à costa de Klaipėda, na Lituânia, colunas de fumo negro subiam alto, engolindo os primeiros raios de sol como se quisessem apagar qualquer ilusão de paz. O Mar Báltico, outrora calmo, era agora uma arena gigante, onde navios de guerra submarinos e aviões se lançavam numa tempestade de aço. Às 4 da manhã, o radar da NATO detetou a frota russa a mover-se de Kaliningrado para águas internacionais contra torpedeiros com lançadores verticais, corvetas com radares phased array e sombras de submarinos nucleares a desaparecer na névoa fria. Em resposta, a NATO lançou toda a força naval da região, contra torpedeiros americanos, fragatas alemãs, caça-minas polacos e esquadrões de patrulha Poseidon a circular no céu. O quadro naval estendia-se por dezenas de milhas náuticas, radares e sonares na potência máxima, canhões e tubos de mísseis apontados em todas as direções prontos a disparar. No convés de um contratorpedeiro polaco, marinheiros formavam fileiras, rostos manchados de fumo, olhos vermelhos da falta de sono. Um jovem cabo apertava a arma murmurando orações enquanto os olhos se fixavam no horizonte. O capitão ordenou secamente: todos aos postos, a batalha está prestes a começar. A sua voz soou como um aviso de morte. O ar era sufocante. As sirenes uivaram. Do leste, mísseis de cruzeiro Caliber foram lançados cortando o céu da madrugada. O sistema de defesa Aegis reagiu instantaneamente. Mísseis SM-2 subiram à direita, deixando rastros de fumo branco cegantes. No ar, as trajetórias cruzavam-se como desenhos loucos e explodiam em bolas de fogo entre as nuvens. Alguns foram interceptados, mas alguns mísseis passaram a rede e mergulharam no mar. A explosão ecoou, uma coluna de água gigante ergueu-se virando uma corveta lituana. Num instante, o navio inclinou-se e afundou no meio do grito do aço. Lá em cima, o combate aéreo explodiu. Su-57 russos circulavam como fantasmas prateados, escondidos sob interferência eletrônica, enquanto F-35 e Eurofighter Typhoon da NATO giravam no céu em chamas. O horizonte brilhava com rastros de mísseis ar e fogo antiaéreo entrelaçados numa rede de fogo gigante. Um piloto da NATO gritou no rádio bandido às 6 horas: "Peguem-no agora!" Mas antes que pudesse disparar, um míssil de um Su-57 explodiu perto da asa, abanando o avião. Fumo e fogo envolveram as asas prateadas. Nas profundezas do Báltico, monstros de aço continuavam a caçada. Submarinos nucleares russos e americanos espreitavam-se num silêncio mortal. O sonar ecoava friamente. Pontos difusos no ecrã faziam soar o oficial de sonar. Uma decisão errada e torpedos com ogivas nucleares seriam lançados, transformando aquele mar num inferno radioativo. As capitais europeias tremiam com as más notícias. Varsóvia uivava com sirenes, milhares desciam para os bunkers. Berlim decretou estado de emergência, escolas fechadas, trânsito parado. Estocolmo abriu os bunkers da Guerra Fria para a população. As redes sociais explodiram. A frase World War III subiu diretamente para o topo das tendências. O medo inundou o planeta. No centro de comando em Bruxelas, a NATO oscilava perante uma escolha de vida ou morte. Um lado exigia um ataque total para destruir a frota russa. O outro alertava que isso seria uma declaração de guerra total, abrindo as portas nucleares. O secretário-geral da NATO apertou os braços da cadeira, rosto pálido, voz rouca: "Não temos mais tempo." O povo russo estava simultaneamente exultante e preocupado. Compreendiam que o país estava à beira do abismo. No Kremlin, sob luz amarela pálida, um general disse baixinho: "Isto é apenas o começo. Se eles não recuarem, iremos mais longe." Quando o sol subiu, o Báltico gritava em fumo, fogo e destroços de aço. A água manchada de óleo refletia o vermelho vivo de um amanhecer distorcido pela guerra. Destroços de navios queimados flutuavam, helicópteros de resgate circulavam entre o som de canhões, criando a música caótica do inferno. Um marinheiro foi puxado da água a tremer, sussurrando ao vento: "Isto já não é um exercício ou um aviso, é a guerra real." Naquela manhã, ninguém na Europa olhava para o sol da mesma maneira. A luz do novo dia não trazia vida, mas expunha a verdade nua. O continente caíra num pesadelo.
Enquanto o fogo no Báltico ainda ardia, outra frente explodia violentamente. O Mar Negro de Sebastopol, à costa da Romênia e Bulgária, ecoava com o som de motores de navios misturado com explosões de artilharia, transformando a água numa tempestade de fogo. O amanhecer ali não era rosa, mas vermelho como sangue. Cada projétil, cada rastro de míssil subia ao céu rasgando as nuvens. Às 3 da manhã, satélites da NATO detetaram uma série de lançadores Bastion na península da Crimeia a abrir fogo. Mísseis antinavio deixaram os tubos em direção à frota romena e búlgara. Uma cadeia de explosões estremeceu o mar. Muitos navios foram rasgados, marinheiros saltavam para a água aos gritos. O fogo refletia-se nos rostos em pânico. A NATO contra-atacou imediatamente. Da base de Constança, esquadrões Fidesacceis romenos e Rafale franceses descolaram em direção à Crimeia. O radar Aegis, ao largo, fixou os alvos. Mísseis SM-6 deixaram as plataformas cortando o céu de fumo. No ar, o caos explodiu. Motores a rugir, mísseis ar-ar a perseguirem-se como relâmpagos. Clarões acendiam e apagavam, destroços de aviões caíam no mar como estrelas cadentes. Na sala de controle de um contratorpedeiro americano, o oficial gritava ordens, o radar cheio de sinais hostis. O capitão rugiu: disparar tudo, trancar alvos. Imediatamente, uma série de Tomahawks partiu rasgando o vento em direção à costa da Crimeia. Ao longe, colunas de fogo gigantes subiram depósitos de combustível e bases logísticas russas explodiram como vulcões. Moscovo respondeu instantaneamente. A televisão nacional transmitiu uma mensagem fria: qualquer ação no Mar Negro será considerada um ataque direto ao território russo. No bunker de comando sob o Kremlin, generais reportavam intensamente, alertando que a NATO estava a empurrar a situação para fora de controle. Um general velho disse com voz grave: se eles derem mais um passo, a única opção é levar armas nucleares táticas para a linha da frente. Entretanto, em Odessa e Constança, a população estava em caos, sirenes longas, janelas a vibrar. Muitos transmitiam dos abrigos, rostos pálidos sob lanternas. A frase "Pray for Black Sea" inundava as redes sociais. Em Bruxelas, o Conselho da NATO reunia-se de urgência. A ala dura exigia força total para eliminar a base russa na Crimeia. A ala cautelosa alertava que isso seria o rastilho para a guerra nuclear. O secretário-geral da NATO bateu na mesa: se não respondermos, os aliados perderão a fé. Se formos longe demais, a Europa será cinzas. A sala pesava como pedra, cada decisão colocava o mundo na balança. Lá fora, as explosões não paravam. No céu do Mar Negro, Su-34 russos mergulhavam para largar bombas. Patriot e Sam da Romênia disparavam em resposta. Fogo e fumo enrolavam-se em colunas negras, engolindo o horizonte. Quando o sol nasceu, o Mar Negro não era mar, mas um espelho partido manchado de óleo, refletindo a luz vermelha como sangue. Marinheiros sobreviventes agarravam-se a pedaços de madeira, olhares vazios para o horizonte em chamas. Um soldado engoliu em seco. Isto já não é um aviso, é a abertura do apocalipse. Enquanto o Mar Negro ardia, o céu da Europa Central tremia. O som de jatos ecoava da Polônia e Alemanha até a Hungria, rasgando o espaço da manhã. Às 5 da manhã, o radar da Força Aérea Alemã registrou sinais estranhos vindos da Bielorrússia. Minutos depois, esquadrões Su-57 e Su-35 russos atravessaram o espaço aéreo polaco a uma velocidade terrível que obrigava os radares a ajustar frequências constantemente. Uma série de mísseis ar-terra caiu sobre o aeroporto militar de RZEZOL, onde a NATO concentrava tanques e equipamento. Uma explosão gigante ergueu uma coluna de fumo negro como um vulcão. O fogo iluminou o horizonte. A NATO contra-atacou de imediato. Esquadrões F-35 da base de Spangdahlem, na Alemanha, descolaram juntando-se aos Typhoon britânicos e Rafale franceses, criando uma rede densa no céu. Rastos de luz cruzavam-se como lâminas. A guerra de aço entre Moscovo e Bruxelas já não tinha ponto de paragem. Restava apenas velocidade, fogo e o destino de um continente a arder num amanhecer de sangue. O céu da Polônia transformou-se numa fornalha quando o combate aéreo explodiu violentamente. Mísseis AMRA-Makento e 20-77 cruzavam-se como flechas da morte. O piloto gritou no rádio "Fox 3 Confirm", e segundos depois uma bola de fogo explodiu. Um Su-35 desfez-se, pedaços de metal caíram como chuva de aço. Mas imediatamente um Typhoon da NATO foi trancado, atingido
e caiu nos campos a arder violentamente. Em Berlim, janelas tremiam com as ondas de choque. O governo alemão declarou estado de emergência, ordenando a evacuação do centro. Comboios militares estendiam-se nas autoestradas em direção a leste, confirmando que a guerra entrara no coração da Europa. Na sala de reuniões da NATO, generais discutiam como trovões. Um lado exigia atacar diretamente a Bielorrússia e Kaliningrado. O outro alertava que Moscovo veria isso como uma declaração de guerra total. Um conselheiro americano baixou a cabeça e disse: "Basta um passo em falso e amanhã Paris e Berlim podem estar submersas num mar de fogo nuclear." Em Moscovo, a televisão estatal mostrava pilotos russos a regressar à base, sorrindo sob o pôr do sol vermelho. O locutor proclamava: "O golpe fatal foi dado na NATO." Mas no bunker do Kremlin, os generais permaneciam em silêncio, olhos frios como gelo. Sabiam que a NATO ainda não usara toda a sua força e a reação seguinte poderia ser uma verdadeira tempestade de aço. Nas redes sociais, a hashtag ThunderOver explodiu. Imagens do céu rasgado por foguetes, pessoas a correr para bunkers, aviões a explodir em bolas de fogo. Esses vídeos espalharam-se pelo mundo, inflamando uma onda de pânico global. Ao meio-dia, fumo e fogo ainda cobriam o céu da Europa Central. Motores a jato rugiam, bombardeamentos sucediam-se sem fim. Um repórter de guerra com voz trêmula num abrigo perto de Varsóvia disse: "Isto já não é notícia, é a verdade. A Europa está a ser rasgada diante dos nossos olhos." A noite caiu sobre Paris, as luzes já não brilhavam, transformando-se numa luz vermelha, pálida, refletida do horizonte onde a guerra rastejava. A Torre Eiffel erguia-se na escuridão, não mais um símbolo romântico, mas uma sombra de aço fria de medo. Esquadrões Rafale ligaram os motores, rasgando a noite, deixando longos rastros de luz no céu de Paris. As pessoas no chão olhavam para cima, olhos confusos, ouvindo o rugido ecoar pelos Campos Elíseos. Sirenes uivaram lojas, fecharam pessoas, correram para o metro, passos apressados. No ar, Rafales franceses enfrentaram sombras estranhas. Piloto Fox 2. O míssil partiu iluminando o céu, o ar parecia explodir. Um segundo depois, outro projétil respondeu, um Rafale foi atingido e caiu nos subúrbios de Paris. A explosão brilhou como o nascer do sol no meio da noite. O fogo iluminou os edifícios, deixando a cidade atônita. No bunker do Eliseu, o presidente francês reuniu-se de urgência. O conselheiro de segurança reportou friamente: "Se isto foi um teste, o próximo será real." A sala ficou tonta, apenas o tic-tac do relógio. Uma decisão errada poderia transformar Paris em pó. Em Bruxelas, a NATO estava em caos. O ataque a Paris levou os líderes europeus a exigir a ativação do artigo 5, mas Washington hesitava, temendo que mais um passo empurrasse a Rússia para o limite final. Entretanto, o Kremlin emitiu uma mensagem breve: "Preparem-se para o pior." Parisienses encolhidos nas estações de metro transmitiam em direto olhares de pânico, vozes trêmulas. Essas imagens espalharam-se com "Pray for Paris", e o mundo percebeu que o amanhecer da paz europeia se tinha apagado. O mundo sustinha a respiração, corações apertados perante a possibilidade da Cidade-Luz se tornar a Cidade das Cinzas. Lá fora, o céu de Paris nunca fora tão assustador. O rugido dos motores, a luz dos foguetes, explosões a ecoar como uma marcha fúnebre. No meio daquela tempestade de fogo, a pergunta pairava na mente da humanidade: será esta a última noite de Paris-Berlim? O coração da Alemanha mergulhou num pesadelo sem precedentes. O luar difuso estava coberto de fumo, o céu brilhava com rastros de foguetes como estrelas cadentes, trazendo uma maldição mortal. A cidade que fora símbolo da ordem europeia desmoronava-se no caos. Estações de metro tornaram-se abrigos. Milhares amontoavam-se no subsolo, respiração pesada de medo. Às 11 da noite, o radar alemão captou sinais de uma série de mísseis de cruzeiro vindos de Kaliningrado. Sirenes uivaram, Berlim tremeu, sistemas Patriot e Iris abriram fogo. Rastos brancos rasgaram o céu, mísseis interceptores explodiam como fogo de artifício mortal. Cada clarão era uma luta entre a vida e a morte. Alguns mísseis foram abatidos, mas alguns passaram explodindo na zona industrial. A onda de choque abalou as pontes sobre o rio Spree. Casas ardiam, vidros estilhaçados. Pessoas corriam em pânico com crianças no meio do fumo e fogo. A Alexanderplatz estava cheia.
Velhos e crianças encolhiam-se sob a luz de neon pálida. Orações sussurradas ecoavam como ecos do século passado. No bunker de comando de Berlim, o chanceler alemão reunia-se com generais da NATO, o mapa à frente cheio de marcas vermelhas. Um general alemão gritou: "Isto já não é um aviso, é a guerra real." A ala dura exigia atacar Kaliningrado, a cautelosa alertava para a resposta nuclear russa. Lá fora, esquadrões Eurofighter subiam da base oeste, motores a gritar mísseis AMRAAM, disparados clarões, transformando a noite em dia por instantes. As pessoas no solo olhavam para cima, olhos trêmulos, ao ver Berlim transformada em linha da frente. A televisão alemã transmitia em direto imagens de pontes caídas, casas a arder. A repórter lia as notícias com voz trêmula, pedindo calma, mas a voz dela falhava entre as explosões. As redes sociais inundadas com War in Berlin. Milhões rezavam para que a capital não fosse apagada. A televisão nacional declarou que Berlim provara o aviso da Rússia, mas no bunker do Kremlin, os generais estavam em silêncio, olhares frios como aço. Um velho general disse baixinho: "Se eles retaliarem esta noite toda, a Europa arderá." O sino da igreja alemã tocou, lembrando a noite escura da história. E agora Berlim enfrentava novamente um teste de vida ou morte. A pergunta sem resposta: o amanhecer voltará ou esta cidade será enterrada na noite vermelha?